Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre mais um livro da nossa querida Agatha Christie, A Morte de Mrs. McGinty. Quem será que matou essa senhora? Vamos descobrir? Bom, gente, vamos contar um pouco dessa história para vocês. Na Inglaterra, né, na época que foi escrito esse livro, existiam muitas cidadezinhas, pequenas aldeias, em 1952, quando ele foi lançado. Pequenas aldeias, onde morava pouca gente, tá? Essa história se passa numa aldeia chamada Broodhine, próxima de trem ou mesmo de carro, de outras cidades maiores, né? Mas era uma aldeia muito peculiar, apenas 4 casas e alguns fazendeiros próximos. A Mrs. McGinty era uma senhora de 64 anos, viúva, morava numa das casas, uma dessas 4 casas. E ela, o que ela fazia para poder ter mais um rendimentozinho, né? Ela alugava um quarto na casa dela para um rapaz chamado James Bentley, que era sozinho, né? Tinha perdido a mãe há pouco tempo e estava desempregado. Mrs. McGinty também era diarista nas casas no entorno. Ela fazia faxina para as pessoas, ou ajudava de alguma maneira, né? Um dia para uma, meio-dia na outra, e assim vai, para ter um dinheirinho extra. Ela era uma pessoa que falava muito, né? E então todo mundo sabia que ela guardava dinheiro em casa, né? Naquele tempo as casas tinham os assoalhos e dava para você tirar uma tábua. Embaixo daquela tábua ela guardava dinheiro, olha só. E todo mundo sabia disso, todo mundo, inclusive o inquilino, tá? Por isso que quando acontece o crime, todo mundo culpa o inquilino, porque a casa estava toda fechada, somente ele estava, teoricamente, em casa, e como que ia entrar alguém e matá-la? E além de tudo, o dinheiro foi achado embaixo de uma pedra próximo à casa. Era 30 libras só que ela tinha ali. O resto ela tinha no banco, parece que 200 libras. O rapaz foi preso, foi condenado à morte. E o superintendente Spence, que era o chefe da polícia local, não ficou satisfeito com não ficou satisfeito com o final, né, a resolução do caso, digamos assim. E ele era muito amigo do Hercule Poirot, ele vai à procura dele. E aí o nosso querido Poirot se desloca até a cidadezinha, se hospeda numa das casas, uma casa totalmente bagunçada, um casal que eles administram como se fosse uma espécie de pensão, mas é uma bagunça, a mulher é muito atrapalhada, enfim. Isso é detalhe, né? Ele vai contando as coisas, tem uma parte engraçada aí. E ali ele começa a fazer as suas indagações nas casas, ele vai, conhece um, conhece outro, fica sabendo de como Mrs. McGinty falava muito. E nesse vai e vem, nessa aldeia também tinha uma agência de correio, que servia de papelaria, tinha também uma mercearia, naturalmente. Ele fica sabendo que uns dias antes da Mrs. McGinty morrer, ela comprou um tinteiro, porque naquela época se escrevia cartas com caneta tinteiro. E depois ela vai e coloca uma carta no correio, uma coisa assim. Ninguém sabe para quem, nada. E aí Poirot fica, né, tentando encontrar, ele vai visitar as pessoas de cada casa, né? São pessoas, como sempre nos livros de Agatha, né, estranhíssimas, cada uma da sua forma. Há famílias
muito esquisitas, há pessoas arrogantes, há pessoas que se acham, há pessoas simples, há pessoas de todo tipo. E ele vai juntando uma evidência aqui, uma evidência ali, para tentar salvar o rapaz. Só que ele está correndo contra o tempo, porque parece que depois de 3 semanas ele já ia ser morto, enforcado, né? É uma coisa horrível, né? Mas enfim. E ele continua fazendo as suas pesquisas. E depois ele fica sabendo que, não, ele mexendo nas coisas da Miss McGinty, ele encontra um recorte de jornal, do jornal Sunday Comet. Era um jornal meio que sensacionalista, pelo que eu entendi. Ela havia recortado uma foto onde tem 4 mulheres que teriam sido muito sofridas há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, e aí nesse recorte diz assim, onde estariam fulana de tal, fulana de tal, os nomes das 4. Hoje, ninguém sabe, coisas assim. E aí ele associa aquilo, ele falou assim, nossa, ela deve ter visto essa foto e deve ter reconhecido alguém, né? Deve ter sido isso. E aí ele começa a fazer as investigações, novamente, ele vai de novo visitar as casas, E nisso, quem é que chega na aldeia? Mrs. Ariadne Oliver, o alter ego da nossa querida Agatha Christie. E ela é escritora, né? Vocês sabem, de histórias policiais. E ela está lá porque um rapaz que mora na aldeia, ele é um dramaturgo e ele está dramatizando, né? Fazendo uma peça de teatro de um dos livros dela. E Poirot, então, vai também conhecer a família e tal, né? Esse rapaz mora com a mãe e eles costumam ter uma empregada para ajudar, e Mrs. McGinty também trabalhou lá, claro. Ponto, detalhe. A mãe dele não é uma pessoa muito amistosa, não quer muito papo com ninguém, é uma pessoa difícil, mas enfim, daí tudo bem. São os Upward, o nome deles, né? E Poirot continua as investigações. Até que, detalhe, né? Ele mostra as fotos para todas as pessoas ali da aldeia, né? E essa Mrs. Upward, ela meio que reconhece alguém da foto, mas ela não fala quem é. Entre as pessoas da foto, havia uma menina, na época, com 8, 9 anos, e hoje, teoricamente, quase 30 anos depois, ela estaria na casa dos 30 e poucos anos, né? Então, o Poirot começa a desconfiar. Das pessoas, ele vai ver as mulheres que teriam, ali da aldeia, que teriam mais ou menos essa idade. Tem os Wetherby, que também é uma senhora com a filha e o marido. Só que o marido é padrasto da menina, tá? Então a menina, na verdade, o sobrenome dela é Henderson. Essa menina gostava do James Bentley e ela não se conforma com o fato dele ter sido acusado e estar no corredor da morte, digamos assim. Então, mas ela tem a idade certa. Detalhe. Quem é que tem a idade certa? Essa menina Henderson, a esposa do Carpenter, que é um homem rico da região, mas a esposa dele também teria a idade certa para ser a Lily Gamble, que é uma que é a menina que está na foto. E tem mais uma que é suspeita, é a Mrs. Handel, que é casada com um médico, o único médico que tem na vila, tá? Que mora numa outra casa também. Todas as 3 têm a idade certa. E tem o detalhe também que pode ser uma das senhoras que também apareceu no recorte de jornal. Que teriam por volta de 70 anos, entre 60 e 70 anos. Então, nisso poderia ser a Mrs. Upward, poderia ser a mãe da a Mrs. Wetherby, né?
Poderia ser essas duas. Então ele começa a fazer as investigações. Ai, gente, é muito bom, porque assim, aquele esquema da Agatha, né? Não vou ficar contando a história toda, né? Aquele esquema, uma hora você acha que é uma pessoa, outra hora você acha que é a outra, outra hora você acha que é quem levaria o dinheiro, e você vai ficando ali, né? Não sabe. Eu fiquei entre duas pessoas, mas errei. Normal, né? Normal. Seria anormal se tivesse acertado, né? Mas enfim, é um livro delicioso que você lê assim. Eu li em 2 dias, para vocês terem uma ideia, são 234 páginas, tá? Eu recomendo muitíssimo a todos que gostam, né, de um suspense, de um mistério, numa cidadezinha do interior. Eu acho que ficaria muito legal um filme desse livro. Nossa, eu fico até imaginando as cenas assim, sabe? Ainda mais com Miss Ariadne Oliver envolvida e Poirot, né? Sensacional. Para terminar, Poirot faz aquela reunião espetacular, como sempre ele faz, e ali ele começa, né? E as pessoas ficam revoltadas, porque ele meio que acusa um, acusa outro, e no final das contas, vocês sabem como é que é a coisa. Ninguém nem imaginava, né? Mas é isso. Fica aqui a dica para quem não conhece esse livro. Não é um livro da Agatha muito conhecido, eu mesma não havia lido ainda. Vale muito a pena ler, tá? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, obrigada. Não esqueçam de colocar o positivo aqui para ajudar o canal. Compartilhem com seus amigos e saibam, né, que a gente tem esse grupo da Agatha Christie, de leitura da Agatha Christie aqui no YouTube já há 5 anos e nós estamos continuando. Já temos a lista dos livros para o ano que vem. Se você está interessado em integrar o nosso grupo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Entre no grupo de WhatsApp e se apresente, eu peço isso. Fale, olha, meu nome é tal, eu estou entrando no grupo agora, gostaria de saber quais vão ser os próximos livros, coisa assim, porque as pessoas às vezes entram e aparece só o número do telefone. Então, às vezes eu estou no trabalho, ou estudando, ou, enfim, eu acabo não vendo, porque é tanta mensagem, você acaba não vendo. Então, se apresentem, tá? É isso que eu peço. Um beijo, gente, obrigada, tchau!